Fala, seus losers, winners, amantes do canal mais informativo e zoeiro do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem fala é Leonardo Sander, com a intro rápida. E sejam bem-vindos para mais um vídeo do Fute Loser. Antes de mais nada, parabenizar o Palmeiras. Quando você está vendo esse vídeo, ele já foi campeão da Copa Libertadores. 3 títulos igualando o Grêmio, o São Paulo e o Santos. Aí você corta essa parte se o Flamengo perder, se o Flamengo ganhar. Parabéns ao Flamengo. 3 títulos da Libertadores, igualando o Grêmio, Santos e São Paulo. Parabéns. Dormiu. A mimir. E hoje a gente vai falar, não considerando ainda esse tricampeonato do Palmeiras, ou do Flamengo. Ou já. Vai fazer o top 10 maiores clubes do Brasil. Critério, cada um pode estabelecer o seu, Léo. Dá bom dia pra rapaziada. Vai ter sangue, morte neste debate hoje. Raiva, ódio. Bom dia. Bruno. Não, você fala várias palavras aí e depois você manda um bom dia. Não é troco de nada, assim. Equilíbrio, né, pai? É, equilíbrio é tudo. Mas é isso aí, família. Qualquer dia desses aqui eu vou bater a cabeça do Léo na parede e tá tudo certo. João? E aí, bebê, me chama de VAR e analisa nosso lance. Bom dia, rapaziada. Essa foi o que inventei. Um love para o João, se você quiser. Depois ele vem falar que ele não tá carente. Então, a gente vai estabelecer, como eu disse, nosso próprio critério. A gente pode estabelecer, por exemplo, alguma pontuação, títulos, contexto histórico. Por exemplo, rebaixamento. Para um pode ter um peso maior, outro menor. Título nacional pode ter um peso e título internacional ter outro. A gente vai estabelecer. Vocês querem começar de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo pra cima, do 10º. De baixo pra cima. Então, o 10º maior clube do Brasil. Quem, pra você, é o 10º maior clube, Léo? Atlético Mineiro. Pra mim fica fora da lista Botafogo, Fluminense e Atlético Paranaense. Ah, o Atlético Paranaense vem bem, mano. Acho Mais que o Galo? Pra mim, o Galo fica uma posição atrás do Atlético Paranaense, que é meu 10º lugar. Pra mim, tipo, o sucesso do Atlético Paranaense é maior do que o do Galo. O Galo, querendo ou não, ganhou 2013. Tá indo bem hoje, mas não ganhou nada. O Atlético ganhou bi da Sula. Chegou na final da Libertadores 2005 ainda. Brasileiro mais A verdade é que Então, brasileiro recente ainda. A verdade é que o Atlético só tem um brasileiro e estaduais. E a Libertadores. Vai ter esse ano. Vai ter Só. esse ano. É Já futuro. tem o seu bi. E pra mim o Galo tem muito mais relevância Eu vejo assim. do que o... A gente já pode Furacão. considerar o Atlético Paranaense já nos 10. E tirar o Mineiro. Pra mim, essa é a minha opinião. Eu acho que não. Pra mim, o Furacão ele ainda é maior que o Botafogo hoje. Dos que eram considerados 12 grandes. Você Mas ele ainda não acha entra no o meu top Fluminense 10. maior Eu que o ainda acho o Furacão? Fluminense maior que o Furacão. O Atlético Mineiro fica Vou analisar de novo. O Atlético Mineiro fica na lista dos 10. Por quê? Porque vai conquistar um brasileiro agora. Sendo que o Atlético só tem um. E eu acho que outra Copa do Brasil, então. Como o Atlético Paranaense só tem um brasileiro, o Atlético Mineiro fica na lista por conseguir conquistar 2. Vamos estabelecer, Só isso. então. E as 2 Sulas do Furacão e uma Liberta do Galo. Relevância. Qual que a gente acha mais importante hoje? Mesmo assim, mas dois. Questão de rebaixamento, as Duas duas Sulas é igual a Libertadores. rebaixamento, as duas equipes já caíram. Exato. Não... Eu fico com o O Atlético Galo Mineiro. caiu uma vez, o Furacão caiu uma ou duas? Atlético Mineiro em 10º, pra mim. O Furacão caiu quantas vezes? Furacão, mano. Então Fluminense e Botafogo a gente já deixa fora do ranking. Sim. Tranquilo? Então beleza. Furacão aqui, ó, giga. Galo. Pela massa, então, vamos Pela de Galo. massa, pela massa. Vamos Eu de acho Galo, que então. o Galo tem muito Não, mais não, não. relevância. Você falou o quê? Fluminense fora? Fluminense fora. Não, tá maluco? Fluminense fora. Fluminense fora. Ah, O Galo é maior Então, que o Fluminense. Vai aparecer aqui, símbolo do Furacão. Não esse, o novo. Em 10º lugar. O Furacão em 10º? Não era o Perdão. Ah, tá. Não vai aparecer não, mais mas esse, rapidinho. então. Se você O não tira o símbolo do Fluminense, você tira É, quem? igual eu falei. O Atlético Paranaense, pra mim, ainda não entra nos 10. Por conta desse Brasileirão, da relevância do Atlético Mineiro. Aí o Léo citaria o nono, pra mim, o Fluminense. Pra mim, nono, Clube Tá. de Regatas Vasco da Gama. Mais rápido. Rapidinho, Léo. Você precisa deixar 3 de fora. São os 12 grandes do Brasil, que é considerados, mais o Atlético Paranaense. Nosso é top 10. Quem são os seus 3 que ficam de fora do top 10, então?
Ah, vocês querem colocar o Atlético Paranaense em todo custo. Não, eu não coloco, mas você tem que deixar 3 clubes de Você fora. tem que tirar 3 entre os 4 grandes de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Tiro... Apesar que tirar o Cruzeiro é embaçado. Meu Deus, aí Não, eu se vou tirar o embora. Cruzeiro, você tá como. chapando, mano. É, fica entre ele e o Galo mesmo, a última vaga. Tirar o Vasco também embaçadaço. Tá bom, eu vou tirar Botafogo. O Fluminense. Não tem que tirar, mano. É o Flu. Mano, o Fluminense É porque grande, o Flu mano, não conseguiu tem como ganhar tirar, título velho. internacional e já caiu pra 3ª divisão. Tá bom, a gente tira o O cara Fluminense. joga então. Série A C. gente tira o Fluminense, tira o Então, beleza, Fluminense. obrigado. Então, beleza. 10º lugar, nosso Galão. Botafogo e Fluminense já deram adeus. 9º lugar, pra mim, Clube de Regatas Vasco da Gama. Concordo com o Léo. Concordo Vascão. também. Vascão é um clube enorme, que tem o símbolo mais bonito do Brasil, na minha opinião, não canso de repetir isso. Tem uma história muito boa, seja com Romário, com Edmundo, com Roberto Dinamite. Infelizmente, as diretorias A recentes administração do Vasco. vêm acabando com o Vasco, queda atrás de queda. O Nenê ainda quase conseguiu fazer o time subir. Infelizmente, é a primeira vez que o Vasco cai e não sobe, já na primeira tentativa. É um clube que, infelizmente, pra quem tá começando a acompanhar futebol agora, não vai ser grande. Mas pra quem conhece a história do futebol, sabe que Por é mais gigante. que só com uma Libertadores, o Vasco conseguia fazer grandeza no país à frente de muitos clubes também. Só que 4 rebaixamentos, 3 numa década, pesam demais. E lembrando que desses 3, ele caiu em 2013, ficou 2014 na Série B, voltou em 2015 pra Série B. É isso? Ele caiu em 2013, jogou 2014 na Série B, voltou 2015 e acho que voltou a cair. Então, assim, não ter voltado pra Série A também é um ponto que deixa o Vasco lá embaixo, infelizmente. É um clube enorme, mas que perde relevância por conta da administração péssima dos últimos anos. Então, consenso, Vascão na Vasco. 9ª. 8ª, Brunão. Quem pra você fica Eu na coloco o 8ª? Inter em 8º, mano. Eu acho Ah, eu troco, eu vou de Grêmio. Eu vou de eu acho o Cruzeiro. Grêmio muito maior que o Inter, velho. Eu vou de Grêmio é Cruzeiro. Eu vou de Inter. O Inter, pra O mim, Inter, o Cruzeiro é maior que o Inter, eu acho, pela relevância nacional. O Cruzeiro e o Inter, eles têm o mesmo número de títulos de Libertadores. E o Cruzeiro se mostrou muito mais constante no começo. E o Cruzeiro, ele tem um ponto, ele não caiu de rendimento. O Cruzeiro se manteve grande. Desde os anos 70, 80, ele chegou... Parabéns, saúde. Nos anos 90, com Copa do Brasil. E pra mim, questão nacional, o Cruzeiro fica à frente do Inter. O Inter, ele é muito pobre em questão de relevância nacional. São só 3 brasileiros, e uma Copa do Brasil. Então, pra mim, ele não fica à frente do Cruzeiro por isso. É que por ter 2 Libertadores, ter Sim. o Campeonato Mundial, eu acho que o Inter talvez fique um pouco na frente do Cruzeiro, que vai para sua 3ª Série B seguida. Então, e em nenhum momento ele ficou no Mas o G4. Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil também. Tipo, Tem esse isso é detalhe. muito Conta muito, né? relevante, mano. Então, o E Inter ganhou. E tem 4 brasileiros também. O Inter tem 3. O Inter ganhou, recebeu 2 votos, então o Inter é a nossa 8ª posição. Na 7ª, aí eu colocaria o Inter, que já foi. Cruzeiro. Então, você eu coloca boto o o Cruzeiro. Eu acho Cruzeiro o Cruzeiro, 7º Cruzeiro. maior do país. Aí eu, igual eu falei, eu trocaria o de Inter agora. Mas já o foi, Inter, cara. agora é o Cruzeiro. Como o Inter Não, já mano, foi, mas você é a coloca lista que a quem? gente tá montando. É a lista que a gente tá montando. Quem que você A gente- colocou novo, na essa última foi o palhaçadinha, Grêmio? É, você confunde todo o vídeo, Na cabaço. 8ª você colocou o Grêmio, certo? Então o Grêmio é a 7ª A gente dele. vê que a inteligência Putz, aí não pode. não é o forte desse canal. Eu acho é um crime Eu colocar co- o Grêmio. ele colocou o Grêmio em 7º, eu coloquei o Cruzeiro, ele colocou o Cruzeiro. E você? Cruzeiro. Então o Cruzeiro é o nosso 7º, maior campeão da Copa do Brasil. Fez se não o melhor time do Campeonato Brasileiro de 2003, Luxemburgo, treinando a equipe comandada pelo Alex. E, infelizmente, agora, também por conta de uma administração horripilante, Talvez a pior da história do futebol brasileiro. vai para a 3ª Série B seguida e sequer esteve no G4. Em 38 rodadas da primeira tentativa, 38 rodadas da segunda tentativa, vai para a 3ª sem ter chegado perto de voltar para a primeira divisão. Cruzeiro, então, nossa 7ª posição. É só muito bom rimando, cara. 6º lugar. Aí é que começa a dar briga. Para mim vai Grêmio. 2 rebaixamentos Pra mim vai encaminhando o Grêmio. 3º. Eu ia falar que o que deixa o Grêmio um pouco fraco na disputa é a relevância nacional também por ter só 2 brasileiros. Mas é pra mim o rei de Copas nacional. São 9 finais e 5 títulos da Copa do Brasil. Eu acho que juntamente com o Palmeiras na década de 90, o Grêmio era um dos maiores do país. Tinha São Paulo, Grêmio,
e Palmeiras. E o Corinthians ali também no final dos anos 90, chegando muito forte. E aí o Grêmio, o que falta pra mim é essa casca em Campeonato Brasileiro, principalmente nos pontos corridos. O Grêmio sempre se manteve ali disputando Libertadores, chegando, mas nunca um figurante ao título, a não ser em 2017. 2008 ficou campeão do primeiro turno, mas veio a perder no segundo turno pro São Paulo. 2017 fez Com que uma ia fazer... grande distância de Exato, pontuação. fez que ia fazer frente com o Corinthians, que... O Corinthians vai despencar, o Renato Ele Gaúcho... fez o Corinthians? O Renato Gaúcho disse que o Corinthians ia Forte. despencar e não despencou. E o Renato Gaúcho mesmo ficou muito tempo... Ele ficou muito tempo treinando o Grêmio, secundarizando o brasileiro, focando sempre nas Copas. E aí também ajudou, contribuiu pro Grêmio, que teve excelentes times, agora já tá com o elenco um pouquinho mais fraco, ainda assim é forte, mas no auge dele, que ele tinha tudo pra ganhar o brasileiro, o Renato Gaúcho priorizou as Copas. Então poderia ser uma grande E eu chance. acho que é isso que faz o Grêmio ficar um pouco atrás, infelizmente. O próprio Inter também, que perdeu na última rodada o brasileiro passado, que também tinha chance de, enfim... O Inter é o time que tem mais vices de Brasileirão. É. Então isso pesa muito. Você tá sempre ali no páreo, mas não chega a conquistar. Claro, isso faz te ficar à frente um pouco dos outros, porque você tá mais perto do triunfo do que do descenso, que é o rebaixamento. Só que infelizmente o Inter caiu também. O que vale é ganhar, né? O que vale é ganhar. Infelizmente o Grêmio vai cair esse ano também. Já cravo aqui. Então acho que por isso o Grêmio fica na minha 6ª posição também. Infelizmente. De acordo? De acordo, né? De acordo. Então, unânime. Alguém que tem algo a acrescentar sobre o Grêmio ou já podemos ir pra 5ª posição? Não, 3 rebaixamentos, só isso. 3 rebaixamentos. Lembrando que a gente tá contando que o Grêmio tem que ganhar, se eu não me engano, 3 de 4 jogos. Só um pra não parabéns. cair. Parabéns, Rafinha e Douglas Costa. O Grêmio já não tem mais chance matemática de Libertadores. Então, o Wagner Mancini, que pediu um bônus de Libertadores, que foi revelado pelo presidente, sua esposa e você não vão ganhar o bônus. É sério que ele pediu um Ele pediu um bônus da Libertadores que ele tava confiando. Não existe ser humano mais otimista que você, Wagner Mancini. Porém, ele pode ganhar o bônus de salvar do rebaixamento. São Paulo, Juventude, Bahia ainda estão brigando ali por uma vaga. Talvez 2 vagas até, se o Sport conseguir se safar. Parece que eles estão realmente brigando por uma vaga, porque ninguém quer sair dali, porque ninguém ganha os jogos. Então, nossa 5ª posição agora. Mais problema. Pra mim, Nossa, o top agora- 5... Agora é Pra funil. mim, esse top 5 tem um pulinho. O 6º dá um pulinho pra esse 5º, porque esses 5 são mais... Eu acho que o Grêmio também equilibra essa disputa. Pra mim é um pulinho do 6º pra cima. Do 5º pra cima. Do 5º pra cima. Então, É os guri, pô. Temos São Paulo, Santos, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. São esses 5 pra vocês, certo? Sim. Sim, não sai disso aí. Quem é o 5º? Corinthians. Já Flamengo. falei. Corinthians. Quem? Flamengo. É o Flamengo? time regional. Só começou Pra a ganhar a partir de 90. Pra mim, Palmeiras. Flamengo. Não, aí não- Flamengo, não dá. Palmeiras, Corinthians. Corinthians. Calma, tipo. Flamengo. Flamengo. Flamengo ganhou, então agora cada um pode dar seu argumento. Quem quer começar? João, começa. Como eu falei, Corinthians só títulos relevantes a partir de 90. Antes disso, todos os outros times consideravam o Corinthians como um time regional, porque só ganhava Paulista. O maior ídolo citado até pelo Bruno foi o Sócrates, e o cara só ganhou Paulista. Não, mas não Ótimo falei que- jogador. falei- E o Ótimo São jogador. Paulo. Aí, depois de 90, 2000, começou a ganhar as coisinhas e começou a mostrar as asinhas e se achar time grande, mas não é. Bruno, Essa que é a seu verdade. argumento Não. pra escolha do Flamengo. Ô, pouco clubista, É, não, graças não. a Deus aqui Aí do lado, você né? deu uma exagerada, porque Não. assim, eu concordo. O Corinthians veio a ficar relevante no cenário a partir de 90, mas a gente já discutiu isso também, de que a Libertadores era menos relevante do que o Campeonato Paulista e o Rio-São Paulo, por exemplo. Só que assim, acho que o Corinthians, depois de 90, o que ele conseguiu fazer, poucos fizeram. O Corinthians, acho que a média, pelo menos até ano passado, a cada 4 anos e meio ele ganhava um brasileiro. Então, assim, é uma constância muito forte em um período enorme de tempo, 30 anos. Então, o que o Corinthians tem feito, essa constância que ele tem construído, pra mim é por isso que não dá pra colocar ele atrás do Flamengo. Você pega o O Brasileiro Flamengo 2005. tem quantos rebaixamentos? Você pega Brasileiro Não, mas- 2005, vai ficar com esse argumentinho. Brasileiro 2005, Brasileiro Vacina contra o 2011, Palmeiras tem 32 rebaixamentos. Brasileiro 2015, Brasileiro 2017, Libertadores 2012, Mundial 2012, Copa do Brasil acho que em 2009, com o Ronaldo Fenômeno. Então, Eu uso o mesmo argumento pro Flamengo ficar em quinto que o Formiga usou. O Flamengo construiu times
exorbitantes pro futebol brasileiro e Como? pouco ganhou. Exorbitantes, não é isso? Né, Palavra- exorbitantes. Juvenaus. Incríveis! O nosso dicionário a gente vai lançar aí. O Flamengo conseguiu montar bons times, mas pouco ganhou. 81 com o Zico. A década de 80 foi muito boa pro Flamengo. E depois? É que ainda assim o Flamengo tem 8 títulos O brasileiros. Flamengo se tem sustenta... aquela... eu 87 você considera pro 90 Flamengo? eu também. considero pros dois. Esse é um argumento 87 entra em pauta pro Flamengo? Ou é do Esporte. esporte? Eu acho que 87 é do esporte. Pra mim é esporte também. Eu acho considero válido os ser dois. compartilhado. Eu também. Mas eu acho que é mais pro Flamengo do que do esporte, porque querendo ou Pegar não, os tava velhos, separado fazer eles em tirar um modo. X1 lá, É que eu nada, acho que não. assim, por que dá pros dois? Joga no Ambos FIFA. fizeram o que eram cabíveis pra eles. É que o Flamengo que se recusou a jogar a final contra o esporte também, né? Então, o WO foi pro esporte, por isso que a CBF Mas é isso bateu que eu tanto falo. nele. Assim, o João citou o ponto do 90 de Corinthians só ter surgido ali. Mas e 81 do Flamengo, a década de 80? E depois? Só apareceu com o Adriano Imperador em 2009? Não, Não, só antes apareceu disso. em 2019. Antes disso. Ganhou a Copa do Brasil 2006. Começo dos anos 2000 também. Beleza. O Flamengo tava bem. Mas assim, foi... bem? Montou o time com Edmundo, Romário, Denilson Show, Vampeta e não ganhou nada. Porque assim, o Palmeiras em 2012, ele ganhou a Copa do Brasil, só que foi rebaixado. Então tem Copas do Brasil, tem esses títulos que você vai levar em consideração que são meio descreditados porque os grandes clubes naquela época disputavam a Libertadores. Então, por exemplo, o Flamengo em 2016 tinha um grande time? Não, mas ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco. Em contrapartida, perdeu pro Santo André em 2004. A própria contra o Furacão também não é tão valorizada porque o Flamengo já vinha tipo... A torcida queria outra coisa, a torcida queria coisa grande. Tava cansada de cair na fase de grupos da Libertadores, que também é um grande ponto do Flamengo. O Flamengo até 2019 vivia caindo na fase de grupos, tem até aquele momento icônico do Léo Moura, que ele foi avisado ao vivo do gol, se eu não me engano, da LDU, que eliminou o Flamengo. Nossa, esse vídeo é maravilhoso, velho. Mas o Flamengo não caiu. O Flamengo ganhou 2 brasileiros seguidos. Poderia vir pro terceiro e igualar o São Paulo, como os 2 times com esse feito. Então, eu acho que por isso, por 2019 e É isso que eu ia 2020, falar. que não dá pra colocar o Flamengo E tão pra total, trás. o Flamengo Uma Libertadores e 2 brasileiros nesse é o time período. com mais título no Aí Brasil. você hein? colocaria o Palmeiras. Eu colocaria o Palmeiras Justifique seus argumentos. porque o Palmeiras tem 2 rebaixamentos. Ah, mas na Europa, tudo bem. A gente tá falando Brasil. A gente sabe que no Brasil tem sempre o argumento de rebaixamento. Respeita quem nunca caiu, o time grande não cai. O desespero dos São Paulinos e dos Santistas pra cair esse ano. A Pra cair, mágoa eles queriam cair. pra não cair. Cai, pelo amor de Deus. O Corinthians em 2007, o Palmeiras que caiu 2 vezes. Eu acho que assim, o Corinthians você pode falar que foi um acidente de percurso. Porque teve até o Kia que enfiou o Corinthians em dívidas na época do Dualib. E o Corinthians se reergueu, tanto que ganhou uma Copa do Brasil logo depois. Agora o Palmeiras, ele conseguiu errar 2 vezes e só não errou a terceira por causa do Santos, que fez um gol no último lance. Com um asterisco, né? Então, Porque o Flamengo não tava. O Palmeiras não tava caindo na hora do gol do Santos. Então é um asterisco ali. Mas tudo Então- bem, vale o meme. ele conseguiu errar 2 vezes. E é um erro que não é simples de se cometer. 45 pontos para um time com o investimento que tem esses times. Ele tem um ponto. Então, mesmo sendo o maior campeão nacional, eu acho que essa... Não ter mundial também. Tem um título intercontinental, um título Copa Rio. É um 51 título 51 é o importante, quê mas pra não é você? mundial. É um título importante, mas não é mundial. Porque você tem que ganhar a Libertadores para participar. Então... Um ponto que eu coloco muito é a constância dos times. O Palmeiras, ele teve aqueles 14 ou 16 anos de intervalo. entre que as ele academias. que ele voltou a ganhar em 93. Só que se você for olhar os intervalos dos outros times, esse intervalo não é tão relevante pro Palmeiras. O Palmeiras sempre se manteve constante também no cenário, desde 60, 70, nos anos 80 mais ou menos ali, por isso que não ganhou nenhum título. 90 destruiu, Aqui eu acho que pesa e a partir de porque 2015 a gente viu aí o que acontece com o Palmeiras teve a época da Parmalat para conseguir brilhar, depois teve essa época toda de 2 descensos e precisou da Crefisa para conseguir se reerguer. Claro, pro Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Querem investir no Palmeiras, o Palmeiras só aceita e aproveita e faz um bom investimento. Mas se não fosse o Paulo Nobre e a Crefisa, o Palmeiras não teria se erguido. Ele se reergueu só porque teve uma injeção de dinheiro. Diferente do Flamengo, por exemplo, que foi inteiramente pela gestão, que ficou uns 5, 10 anos fraco para poder se reerguer e
tá desse jeito que Eu tá. acho que esse debate tá ajustado justamente porque o Flamengo de 2019 foi uma potência. Se não é, aí é fácil colocar o Flamengo Mas isso em é quinto. se. Não vamos trabalhar com o que aconteceu realmente. Não, mano. mas o que aconteceu foi que o Flamengo virou uma grande É. potência e hoje a gente coloca ele nesse páreo. É um 2019, 2020, 2021 de muita força. Então é legítimo colocar o Flamengo nessa posição. Mas pra mim, antes disso, são épocas e épocas de fracassos do Flamengo. Eu concordo. O time. Véi, a gente zoava muito o Flamengo, tipo, era muita zoeira porque o time nunca vinha bem. Sempre caía na fase de grupo da Libertadores, às vezes tinha um vexame ou outro, às vezes tomava. Perdia jogos besta, querendo ou não. E ultimamente, que nem ele falou, depois de 2019 o time veio bem, veio numa crescente. E não montou caiu naquele ano da Portuguesa por causa... É. E montou Da- um timaço, velho. Acho que foi reforçando o time ao longo das 3 janelas que foram abertas e. não A sei. verdade é que quem manda no futebol brasileiro é o Campeonato Paulista, são os grandes de São Paulo. Também acho, eu Só concordo que, um pouco como com essa relevância, o Flamengo acaba se destacando. Por isso entre que os- até os vem grandes. aquela forçar rivalidade com os times de São Paulo, porque Exato. ele tá sobressaindo Exatamente. muito Não, dos pra três mim, rivais tipo, cariocas. é os 4 de São Paulo, o Flamengo e um abismo o resto. Tinha o Cruzeiro que não... Agora vai surgir o Galo. Agora vai começar a surgir. Mas então, Flamengo em quinto, né? quinto lugar, Flamengo, Palmeiras. Flamengo. Eu queria Corinthians, mas... Então, Flamengo, você ficou na quinta posição. Sobram os 4 Como diria o Marcelo Taz, top 5 da TV brasileira. Saudades CQC. Mentira, vocês elegeram um... Eu não vou... Enfim. Quarto lugar pra vocês, quem entra? Pra mim, Posso dar a minha entre o opinião por último? Corinthians. Eu vou dar minha opinião. Pra mim, entre o Corinthians, tem um rebaixamento. Os outros 3 não caíram até então. Mano, eu concordo. Tipo, não seria demérito nenhum pro Corinthians ficar nessa qualificação que você falou, em quarto lugar. Mas você usou o argumento do Palmeiras ter 2 rebaixamentos antes, e agora, tipo, o Corinthians entraria por ter 1 e o Palmeiras, tipo. Porque o Palmeiras não entrou agora, quem entrou foi o Flamengo. É, mas ele colocaria o Palmeiras em quinto, né? Então, verdade. Então, mas como o Palmeiras não entrou, então... agora o Palmeiras, Então entendeu? agora seria o Palmeiras, isso é verdade. Como o meu time quinto não entrou, agora ele vai pra quarto. Então, quarto pra mim é o Palmeiras Quarto lugar é que, o Palmeiras também. se ganhar, ou como ganhou, não sabemos, a Libertadores, vai passar o Corinthians. Porque 3 Libertadores pra uma é uma grande diferença. João, eu quero dar meu ponto por último, que vocês vão me assassinar aqui. Ah, muito de Palmeiras, né? Porque... Assim, eu acho que hoje Você em não, dia... Mas você foi de Corinthians na última, então você não vai de É. Corinthians agora? Mano, eu sempre me confundo nessas listas que vocês... Deixa É porque- deixa Ele vai de É. Corinthians porque ele colocou na outra anterior. Então, igual eu vou de Palmeiras. Aí vocês dois têm os seus votos. O Bruno foi de Palmeiras? Foi de Palmeiras pelo critério dos 2 rebaixamentos. Mas eu concordo com você. Se ganhar hoje, passa o Corinthians e se torna maior. Então é Palmeiras ou é Corinthians? Caramba. Não, Palmeiras. Ele votou no E Palmeiras. Palmeiras já acabou o jogo? Deu 5 horas? É 5 horas? Olha aí, vê 5 Entendi, horas. já entendi. A gente tá falando agora, a gente tá gravando antes do jogo da Liberta. Ó, nós tá gravando aqui, ó. Por isso que a gente tá Exatamente dia 27 de Eu novembro, entendi. às meio-dia e 56. Aí, por isso que a gente colocou esse asterisco, porque o título do Palmeiras pode mudar esse top. Pra mim, Corinthians, Palmeiras e Santos hoje dá totalmente pra você, dá vários argumentos pra você fazer um quarto, terceiro e segundo colocado. Tranquilamente. O que eu levo muito em consideração é a constância. Eu já falei isso milhares de vezes nesse programa e pra mim o Santos não tem. Não tem constância. Eu acho ruim pro Santos ficar se segurando muito na história do Pelé. E depois uma lacuna gigante até Robinho e depois um Gostei pouquinho daí, mais. fazendo a lacuna. Então, assim, se no caso a gente estivesse falando de seleção, a seleção ficou um bom tempo de sem uma constância. 24 anos. O Exato. Santos foi mais de A 30. gente poderia O Santos foi mais de 40. deixar de relevar a seleção brasileira como a melhor de todas? É Não. isso. Nesse meio tempo, a seleção ela conseguiu chegar com ótimos times. Por exemplo, 82 Bom marcou ponto. história. Bom Ganhou E não ficou Copa fora- das e querendo- nem Confederações, só Copa do fora Mundo, de não. nenhuma Copa. Ganhou Não é só Copa Foram América. todas as Copas disputando. 2 Olimpíadas, O Santos, Copas cara, Confederações e ele- Copa América. Disputou final de Copa do Brasil até 2011? Não. Ele fez muita Ah, mas frente. E só tem brasileiro. uma Copa do Ele só tem Brasil uma Copa do também. Brasil. Ganhou com o Brasileiro. Neymar.
depois dos anos 60, depois que virou 2010. Campeonato Brasileiro realmente. 2010. O Santos só foi ganhar depois de 50 anos também. Sim, sim. Achei que era. Então, assim, pra mim a lacuna do Santos Ele ganhou a Liberta um ano depois. evidencia que o clube tá caindo aos poucos, sabe? Eu sinto que o Santos tá cada vez mais decaindo. E eu acho que eles se seguram muito na história Tanto com que seus chegou numa grandes final de jogadores. Libertadores com um time que ninguém acreditava e perdeu pro Palmeiras com o gol do Breno Lopes. Eu acho que ali A camisa foi um caso, pesou. Eu acho que foi ali um caso atípico. A camisa O pesou. Santos naquela final pra mim foi um caso atípico. Nosso O Cuca- produtor abriu um sorriso ali. Ó, A enorme. estratégia do Cuca funcionou. Então, pra você. Pra mim é o Santos em quarto. Eu vou logo Por- falar. por esse- Pode me cancelar aí, mas pra mim o Santos tá cada vez mais decaindo. Se segura muito na história dos seus grandes jogadores e a lacuna entre os seus títulos é enorme. Pra mim, Santos em quarto colocado. Até pegando o gancho do João que ele falou do Corinthians do Paulista, teve uma época que o Santos ficou conhecido porque ele ganhava 3 Paulistas seguidos, aí depois vinha o Corinthians e ganhava 1, aí depois teve aquele do Ituano, depois o Santos ganhava. Agora nem Paulista o Santos ganhou mais. Quase caiu no Paulista. O Santos só se livrou do rebaixamento do Paulista na última rodada. E agora parece ter se livrado do Brasileiro, faltando 3, 4 rodadas pro fim. Então, também é importante frisar. Mas pra mim, eu não mudo a versão que é o Palmeiras. Pra você, João, Palmeiras. não é o Corinthians? Meu Deus! O Corinthians ainda tá É em difícil. disputa. Calma aí. O Corinthians ainda tá na disputa. Tá na disputa o Corinthians. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Maravilha. Eu tinha colocado o Corinthians lá em quinto, lembram? Então, aí Flamengo- Só que ele não automaticamente- entrou. Seria o Corinthians Pra agora. mim, seria o Entrou. Palmeiras agora, na minha lógica, minha cabeça. Beleza? ele não Na entrou. lógica de vocês, agora seria o Corinthians, né? Não, Bem, agora seria o Palmeiras. A gente, Palmeiras. É, Eu, e- Palmeiras, ele, Santos, eu, a gente, Santos. Palmeiras. pra mim, Corinthians. Então tá. Então entrou o Palmeiras, Palmeiras em 2 quarto. votos. E aí já é um pouco que eu discordo. Até ontem, cara, vou falar pra você, eu colocava o Corinthians um passo acima do Palmeiras. Mas eu fui, tipo, dar uma pesquisada, ver tudo, e assim, o Palmeiras em questão internacional, você pode falar dos mundiais. O Corinthians tem 2, o Palmeiras não tem, e aí você pode entrar nessa briga aí, se um vale, o outro não vale, mas é o meu ponto de vista. Só que questão de Libertadores, cara, o Palmeiras tá na sua 6ª final. O Corinthians em 50 anos chegou em uma. O Palmeiras, ele, nesses últimos anos, acho que ele foi pra 6 ou 7 finais, 7 Libertadores seguidas. O Corinthians às vezes vai em uma, na outra não vai. Vai em uma, na outra não vai. Questão internacional, o Palmeiras tá muito à frente do Corinthians. Em jogos, em gols, em vitórias. E em questão nacional, os dois são muito parelhos, assim. O Palmeiras, com certeza são muito parelhos. Porque o Corinthians, ele é o 3º maior campeão nacional e o Palmeiras é o maior. O Corinthians tem 3 Copas do Brasil, o Palmeiras tem 4. O Palmeiras tem 10 brasileiros, o Corinthians tem 7. São muito parelhos, mas o Palmeiras ainda tá acima. E o Corinthians tem mais paulistas que o Em Palmeiras. questão regional, o Corinthians, ele eu acho que é o que mais incomoda. Ele é o que mais desperta raiva em todos os rivais do Brasil. Então acho que esse ponto também pesa. Só que o Palmeiras, por questão nacional e internacional, ter mais relevância, eu acho que ele fica à frente do Corinthians. Como ele entrou em quarto, eu coloco o Santos ainda em 3º, mas essa seria a minha ordem. Então, 3ª posição pra ele, É o Santos. Pra mim, como ainda tá em disputa o Corinthians, o Santos e o São Paulo, entre o Corinthians. Corinthians. Pra mim, perder de novo. Olha lá, o Léo já tá... Não, eu concordo bastante com o que ele falou, mas o Mas critério... você quase me convenceu do Palmeiras entrar na frente do Corinthians. Como eu disse, essa Libertadores vai pesar muito e o Palmeiras pode passar o Corinthians. São Paulo, Santos, Palmeiras. Pra mim. Então, como o Palmeiras Palme- não tá, Ah! você coloca o Corinthians. Exato. Então, 3 votos para Corinthians, 1 voto para Santos. Então, o Santos foi batido e o Santos entra em segundo, então. Não Maravilha! Precisa, não precisa nem apresentar o argumento do Santos, porque eu acho que o Léo já falou desses espaços de tempo. Ganhou, fez um ótimo ano de 2010 e 2011, mas... Algo que eu queria pontuar, entre esses 4, tipo, eu acho que o São Paulo em primeiro, mas a ordem entre os 3 ali, de qualquer ordem... totalmente seria mutável. discutível. Hoje não é totalmente- loucura você mudar. Engraçado, né? Isso. A gente, não, é sério, não é sendo clubista não, mas a gente concorda com o São Paulo primeiro, mas a briga do segundo pro Santos, quinto Flamengo, Palmeiras e... Não, pra mim não é nem do Flamengo. segundo pro quinto, é do segundo pro segundo quarto. pro quarto. É os 4 paulistas... Paulo, né? Pra São Paulo. vocês, o Flamengo ainda Os tá 4 lá. sim, paulistas sim. brigam lá em cima. É e isso. Hoje em dia é totalmente imutável do quarto ao segundo. E se o, Palmeiras, e se o Daqui Flamengo 5 ganhar a anos, Libertadores? 6 pra mim ainda não. Ainda não entra no
nessa briga? Quem? Se o Flamengo ganha a Libertadores, não entra na briga com o Corinthians, Palmeiras e Santos? Sabe por quê? É o mesmo argumento do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense agora tá forte, não tá? Só que são 4 anos de força, assim, recente. Não foi uma teve década a época ainda. do Dagoberto, o Mas Washington. ele ganhou um brasileiro nesse meio tempo só. Assim, o Flamengo fez 3 Um anos de... brasileiro? Uma dúvida que eu O tenho. Atlético Paranaense, tô falando. Caso o São Paulo caia esse ano, esse top Não 10 muda, mudaria? não muda. Não muda. Eu acho que não muda pelo que você falou. A gente deixou o São Paulo unânime. Então, eu acho Não, que mas o rebaixamento vai mudaria. contar muito. Mas, por exemplo, o Santos e o Flamengo ainda vão ter esse vão que o São Paulo não teve. Aí eu acho que entra discussão quem é o maior clube do Brasil. Mas eu acho que o São Paulo ainda ficaria em primeiro. Mas Eu acho que, tipo, com o seria rebaixamento, discutível. abriria essa discussão do primeiro ao quarto, não do Mas que segundo ao eu quarto. acho que abriria a discussão, mas o São Paulo ainda estaria... Porque o São Paulo, se você for pegar de 2008, 2009, que foi vice, ninguém ia ousar falar que não era o São Paulo. Mas o São Paulo conseguiu se apequenar em questão de administração de 2010 em diante, que é compatível com o que o Cruzeiro fez. A diferença é que o São Paulo ainda não caiu. Porque teve casos de polícia, teve gente presa, teve impeachment de presidente... Gente presa. Teve. São Paulo tá tendo que comprar agora pra reformar a academia e o Refis, que era o único time que tinha e agora já tá ultrapassado. Exato. Então o São Paulo ficou sem. Ganhou a Sula em 2012. Mas era o maior campeão brasileiro. Já viu o Corinthians passar. Em Campeonato Brasileiro, sem contar a Taça Brasil. Viu o Corinthians passar e agora o Flamengo também. Era o maior campeão da Libertadores. Viu o Santos e o Grêmio e agora vai ver o Palmeiras ou o Flamengo encostar. A única coisa que o São Paulo fica, que eu acho que ainda vai ficar um certo tempo, é o Mundial. Porque hoje em dia não É quase impossível. tem ganhar. O São Paulo tem 3, isso é muito grande. O São Paulo foi pra 3 mundiais e ganhou os 3. Ele nunca perdeu pra um time Se o europeu. Corinthians for no próximo, ganha nós. É porque ainda. É porque o de 2000 Mas tem foi- aquele asterisco porque não tem foi pra asterisco, Libertadores. mano. Vocês ganharam Libertadores em 2000? O país sede convidado, meu amor. Ah, mas não ganharam Libertadores. Não tem como você Ih. ganhar um Mundial e não ter Libertadores. Tem, olha O lá. Palmeiras tem Mundial? Não. Então Mas não é- pronto. mas não é Por o quê? quesito Porque da não jogou Libertadores. Lógico Então que não vem com essa Mas qual é o ideiazinha, seu não. argumento, só pra entender? Do Mundial do Palmeiras não ser válido e o do Corinthians ser? Porque Se pra nenhum dos mim dois tem ganhou todo um Libertadores. sentido do Corinthians. Tipo, o time foi convidado como atual campeão brasileiro. E o Palmeiras não foi ano. convidado? A gente vai Não é constar lá. Mano, a palavra outra? Calma, a palavra tá errada. Não é um convite. Quando você ganha o país sede, você é do país sede e ganha o campeonato nacional, você é obrigado Mas a ele participar nem era do o Mundial. último campeão mundial. Era, Mas é porque a FIFA tava total bagunçada. E outra, O campeonato foi no começo do disputado ano. em janeiro. Depois Da de FIFA 98, agora. 99. Então concorda tanto comigo, que o pera lá. campeonato foi O campeonato, horrível. não, o campeonato disputado em janeiro. O campeão de 98 e 99 não tinha que estar disputando? Com o país sede? Todos os times têm que contar também. Não, as- não, A não, não, FIFA- não, calma lá. a vamos FIFA aí. Não vamos considera- entrar nesse debate. A gente FIFA vai- considera 2 Mas vai sair mundiais. na mão aqui agora. A FIFA considera 2 mundiais em 2000. É o único ano que tem 2 mundiais. O Boca, que E o ganhou Corinthians. do Real, se eu não me engano, Exato. e o Corinthians, que ganhou do Vasco. Ou seja, foram os 2 representantes brasileiros que nenhum dos dois haviam ganhado a Libertadores. Quem ganhou foi o Boca. Então, por isso que entra essa discussão. São 2 mundiais. É simples de entender, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. É, não, Então- não vai ficar aqui 3 dias. Parabéns, São Paulo. São É. Paulo, coloca o símbolo de São Paulo aqui, fogos, porque Aqueles confete de fundo. Por- esperaram muito pelo Paulista e comemora esse vídeo aqui, porque pelo jeito vai demorar pra comemorar alguma coisa de Coloca a novo. música do Ayrton Senna. Eu sei que não tem nada a ver, mas seria legal. E pra encerrar, Não, Arthur, você não é Corinthians, Tan, não tan, foi não. tan, 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 tan. então ficou em segundo. Por que eu ri O- assim? os- Do nada, velho. Então, ficou em Completos. segundo o Santos, em terceiro o Corinthians, em Palmeiras, quarto o Palmeiras e pra em mim quinto o Flamengo. O Santos já parou uma guerra. Só isso. Até não Pelé deveria parou. contar isso pro brasileiro, mas Arsenal perdeu, a gente acertou. E se inscreve no canal. Senta o dedo nesse Arsenal dedo. perdeu. Cara, E tá até o perdido. próximo vídeo. Perdido no vídeo, cara.